Um assunto que eu acho extremamente importante tratar, já há algum tempo que eu venho pensando nele, e ontem, quando eu li um artigo muito interessante do psicanalista Contardo Caligares, em que ele intitulou Jair, um brasileiro. E nesse artigo ele discute exatamente esse tema ao qual eu estou me referindo, que trata da identidade do brasileiro. É claro que ele acaba fazendo isso na figura do presidente da República, mas eu acho que nesse momento que nós estamos, é extremamente também interessante que a gente analise o brasileiro em razão da sua história, em razão da sua história política, econômica, do seu comportamento em determinadas ocasiões do desenvolvimento do país. Eu acho que isso faz só o povo brasileiro engrandecer. E nesse ponto é que eu sugiro então algumas rápidas reflexões. Nesse artigo, o autor, o Contardo Caligares, ele diz o seguinte, que o presidente é a explicação e o protótipo do brasileiro de Raízes do Brasil, que é um livro do Sérgio Buarque de Holanda. Esse livro aqui, extremamente importante, é um livro que todos deveriam ler, um livro que foi escrito na década de 30, mas que ainda continua identificando o brasileiro, ainda continua definindo a personalidade do brasileiro. E talvez, e essa é uma crítica um pouco mais atual que se faz, nós tenhamos uma falsa impressão do que realmente somos. E isso é extremamente ruim, porque nós acabamos convivendo pensando que somos ou que nos comportamos de uma maneira que na verdade não é real. Isso é até chamado por alguns historiadores, por alguns professores e professoras aqui dentro do Brasil, de um certo bovarismo. Por que bovarismo? Porque nós, como a Madame Bovary, nós nos supomos alguém um pouco diferente do que na verdade nós somos. Mas enfim, um dia a gente aprofunda mais essa questão. O que nós pretendemos então falar um pouquinho agora é justamente sobre essa questão do brasileiro e refletir sobre alguns aspectos. E o primeiro aspecto que o autor se refere e que eu gostaria também de comentar vem em virtude da manifestação que nós tivemos aqui no país no domingo e na qual o presidente acabou expressando o seguinte: as Forças Armadas estão ao nosso lado. Sempre e rotineiramente nós estamos ouvindo esse pronunciamento a respeito das Forças Armadas, nós estamos vendo o governo cada vez mais utilizar militares nos seus cargos, nos seus mais variados cargos, nos mais variados ministérios. Então, isso significa o quê? Significa, então, que o chefe do executivo quer justificar a sua legitimidade no exército, nas forças armadas. Nós sabemos que as forças armadas elas têm uma função institucional importantíssima, prevista na Constituição, e é para aquilo que ela serve. Ela é extremamente relevante, mas dentro das suas competências fixadas na Constituição. Mas vira e mexe, sempre nós acabamos ouvindo esses tipos de pronunciamento ao exército, nós gostaríamos que o exército tomasse o poder, AI-5, enfim, as forças armadas têm que assumir esse país que está uma bagunça. Eu não entendo o porquê ainda existem algumas pessoas que sonham com essa questão do regime militar, que na verdade foi um regime que não nos trouxe nada de bom, nem nos aspectos culturais, nem nos aspectos econômicos, sociais. Então não sei por que esse saudosismo para essa época, que foi uma época extremamente ruim, talvez uma das piores para o Brasil. Então por que essa questão sempre do militar? Nós estamos falando em administração pública. Então, uma reflexão que eu sempre faço é a seguinte: você colocaria ou você poria um militar
para ser o diretor financeiro da sua empresa? Você poria um militar para ser o diretor de marketing da sua empresa? Para ser o diretor de produção da sua empresa? Então, de onde vem essa busca ou essa justificativa para cargos que hoje são de natureza de administração pública? O conhecimento é outro. Nós precisamos hoje de pessoas que trabalhem e conheçam de saúde, de economia, de infraestrutura. E eu vejo que dentro das Forças Armadas talvez não seja o lugar melhor para nós procurarmos esses profissionais, né? Mas como dito, mesmo assim, ultimamente a gente acaba vendo trazer essa situação de uma forma muito frequente. Eu acho que em relação a isso nós poderíamos acabar com essa questão de sempre, né, acharmos que a solução está, né, está nas Forças Armadas, que se elas assumirem o país, enfim, isso aí é uma bobeira que nós ainda continuamos levando em consideração, né? Um outro ponto, já que nós falamos dessa legitimidade com a qual muitas vezes o presidente acaba alegando e trazendo essas questões das Forças Armadas, hoje também nós acabamos ouvindo que muitas vezes o presidente ele vem até público e diz o seguinte: o povo está conosco. Hoje nós temos pesquisas, estatísticas que são produzidas, e sim, de uma maneira muito confiável, e que não dizem isso. Na melhor das hipóteses, o presidente da República hoje ele tem 30% de apoiadores que acham que o governo dele é bom. Não estou dizendo que é ou que não é, mas nas pesquisas nós temos apenas de 25% a 30% de pessoas que estão apoiando. Então a maioria, a grande maioria, 70% a 75% das pessoas não estão juntas a esse tipo de declaração, esse tipo de manifestação, a esses comportamentos que estão sendo realizados. Então isso muitas vezes leva ao quê? Leva a uma certa confusão que as pessoas muitas vezes acabam se ludibriando porque pensam, olha, realmente o povo está ao lado. Uma coisa foi o apoio que foi dado na eleição. A partir do momento que você é eleito, nós começamos um outro período. E esse período, muitas vezes, pode ser que você perca o apoio, inclusive daquelas pessoas que votaram em você, ou mesmo pode ganhar também daquelas que não votaram. Mas o que me parece é que nos últimos meses o que nós tivemos foi uma queda cada vez maior nesse apoio. Então é complicado também utilizar com uma certa frequência essa questão, o povo está junto comigo. Que povo? Os 25%? Os 30%? Algumas professoras, professores de história, eles também muitas vezes trazem o seguinte argumento: como que é possível representar o país a partir de uma suposta coesão partilhada por todos os cidadãos, quando na verdade nós temos aqui uma grande quantidade de diferenças, desigualdade social, racial, de gênero? Então será que o povo todo, quem é esse povo quando eu me refiro a ele, quando o presidente se refere a ele? E isso tudo acaba contribuindo para aquilo que rotineiramente nós acabamos também vendo, que é aquela razão binária que também é colocada diante desses pronunciamentos. Por quê? Me parece, né, que você divide, então existem os que me apoiam e os que não me apoiam. Então existem os corruptos, que são os que não me apoiam, né, e os não corruptos, que me apoiam. Os socialistas, comunistas são os que não me apoiam e os liberais, enfim, os conservadores são os que me apoiam. Os que querem o bem do Brasil são os que me apoiam. É complicado fazer isso, porque isso tudo traz realmente um efeito beligerante.
e de contraposição frequente. E muitas vezes a gente acaba criando em tudo que nós precisamos resolver essa razão binária, como é chamada. Então, por isso, os que confiam na imprensa, os que não confiam na imprensa. Então, aí nós passamos a ter um ataque muito frequente à imprensa, a intelectuais, à universidade, à ciência. É muito importante, então, às vezes a gente parar para refletir, para ver se nós não estamos caindo nesse buraco, se afundando nesse buraco e que acabamos declarando guerra à humanidade, guerra a todas as instituições, ao Supremo, ao Congresso, à imprensa. Se estudar um pouquinho mais de história, a gente vai ver como que isso acaba. Mas isso é algo que cada um deve concluir por si, né? Uma outra questão que a gente sempre traz é justamente essa questão da proteção, de você não conseguir entender muito bem a diferença entre o público e o privado. Isso é velho no Brasil e existiu desde sempre. Nós temos 520 anos em que isso acontece. E que até hoje, infelizmente, nós acabamos vendo isso ainda nos pronunciamentos. Uma boa parte dos problemas que estão acontecendo agora, que fizeram com que o ministro da Justiça pedisse para sair, e agora o envolvimento em uma série de investigações que são feitas em um momento extremamente complicado para a saúde do brasileiro. Então estamos tendo uma criação de discussões que estão fora do foco que nós deveríamos ter. Mas isso tudo acaba acontecendo exatamente porque às vezes nós confundimos essa situação do público e do privado. Então, princípio da impessoalidade. Nós temos que ver que quando eu estou num cargo público, eu exerço um cargo com interesses públicos. Quando eu estou na minha vida pessoal, eu desenvolvo a minha vida pessoal com os meus interesses pessoais. Essa questão, então, às vezes, de interferir em alguns órgãos, o que está sendo investigado, do porquê que eu quero ter controle sobre, por exemplo, uma polícia que investiga, qual é a razão dessas interferências? E isso, se a gente lembrar bem, não é coisa de agora, porque nós estamos misturando questões, e isso vem desde o início, questões da minha família com o meu governo, com o cargo que eu fui eleito para assumir, para administrar no cargo mais alto o país. Isso já aconteceu outras vezes. Por que eu não posso nomear o meu filho como embaixador dos Estados Unidos? É que as coisas vão acontecendo de uma maneira tão rápida que a gente vai esquecendo algumas coisas extremamente importantes, mas lá a gente já conseguia enxergar que existe esse tipo de postura, que é a postura de realmente, mas por que não? Não é? Como que foi falado na época, se puder dar um filé para o meu filho, eu dou. O filho de alguém deve ser indicado para a embaixada, por que não o meu filho? Vejam, nós vamos esquecendo essas situações, mas essas são situações que trazem uma característica muito grande do perfil do brasileiro. Agora, diante disso tudo, voltando para esse artigo que eu comecei a comentar, do Contato Caligares, ele acaba dizendo o seguinte, esses princípios de convivência republicana, né, eles são descumpridos, ou nós ainda não chegamos a essa modernidade de entendê-los. Por quê? E a justificativa dele é porque somos brasileiros. Por isso que ele diz, se quiser entender o Brasil, releia, né, Raízes do Brasil, que lá nós vamos encontrar essa característica. E esse livro também foi muito mal entendido, nós acabamos também interpretando algumas coisas erroneamente em benefício próprio. Quando, por exemplo, aquilo que vocês já devem ter ouvido falar,
Quando o Sérgio Buarque de Holanda fala da cordialidade do brasileiro, ninguém entendeu direito que tipo de cordialidade que ele está falando. Ele está falando exatamente de uma cordialidade em relação aos que eu quero proteger, mas nunca a questão de aceitação do meu munus, do meu dever público, principalmente quando ocupa um cargo eletivo. É, essa autoridade, então, que se funda na força, né, e de que não quero saber o que os meus filhos fazem ou fizeram, né, é, não pode ser mais importante do que o público, ou seja, né, como já dito, a modernidade brasileira ainda é um projeto. O autor fala escancaradamente isso. E infelizmente nós ainda não aprendemos essas maneiras de convivência um pouco mais moderna. E aí vem uma, uma conclusão que acaba resumindo muito isso, que foi o que mais me chamou a atenção. E eu acho que a gente deveria refletir sobre isso. O autor diz o seguinte: o Bolsonaro ficará na história cultural do Brasil, junto de Jeca Tatu e Macunaíma. Ele é a explicação e o protótipo do brasileiro de raízes do Brasil. E qual é esse protótipo, de acordo com esse autor? O coração e a bile antes da razão, os amigos e a família antes do país e a violência acima de tudo, legitimando o poder. Se nós pararmos para pensar as últimas condutas que foram tomadas, nós vamos ver que esse homem que foi descrito, esse brasileiro que foi descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, ele continua sendo o mesmo. Por isso essa conclusão. Quem é o nosso presidente da República? Como se comporta o nosso presidente da República? Simplesmente como um brasileiro. E nós precisamos mudar essa situação. O brasileiro não pode mais funcionar assim.